Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Aqui é a professora Tiátira e hoje nós vamos estudar sobre separação de misturas. Mas o que seria misturas? Vamos relembrar da aula anterior. Nós vimos as diferenças entre substância pura e misturas. Nós vimos que substâncias puras elas são formadas por apenas um tipo de molécula, composto iônico ou por apenas um tipo de átomo. Já as misturas são formadas por um conjunto de substâncias. Como exemplos, nós podemos citar o atmosférico. O atmosférico é uma mistura porque ele é formado pela substância gás hidrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases. O ar é uma mistura homogênea, porque nós vemos apenas uma fase. Um outro exemplo é o leite. O leite ele é formado por várias substâncias, como água, carboidrato, do tipo lactose, proteínas, gordura, minerais. E o leite é uma mistura heterogênea, pois do ponto de vista microscópio a gente consegue ver, várias gotículas de gordura no líquido. Então, é uma mistura heterogênea. Se nós, no nosso dia a dia, precisarmos obter um dos componentes daquela mistura, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar alguns métodos, algumas técnicas de separação de mistura. Então, nós vamos começar a pensar em uma técnica para utilizar. Para isso, a gente precisa conhecer as características da nossa mistura. É uma mistura homogênea? É uma mistura heterogênea? Essa mistura ela é formada só por sólidos? Tem sólidos e líquidos? Ou é só uma mistura de líquidos? Então, todas essas características a gente tem que observar. Quando a mistura ela é heterogênea, formada só por sólidos, a gente vai utilizar as seguintes técnicas que nós iremos ver agora. A primeira delas é a catação. É uma técnica muito comum no nosso dia a dia que consiste em separar os componentes da mistura utilizando as mãos, ou algum instrumento que pode ser, por exemplo, uma pinça. Um exemplo é a catação do feijão, que a gente retira aqueles que não estão bons e também retiramos pedras no meio desse feijão. Então, a gente utiliza as mãos, é uma catação manual. E um outro exemplo bem comum nas associações de catadores de papel, algumas indústrias mesmo de reciclagem também executam, que quando recolhe então o material reciclado, que geralmente ele é separado do lixo úmido, esse material reciclado, então ele não é separado geralmente pelas pessoas, ele vai todo misturado, ele tem papelão, tem papel, tem alumínio, tem vidro, tem borracha e uma série de outras coisas. Então, nessas associações tem uma esteira, então esse lixo vai passando por essa esteira e as pessoas então vão separando esse material cada material em um saco diferente, para facilitar então a reciclagem. Uma outra técnica é a levigação. Então, na levigação nós temos dois sólidos de densidades diferentes. Então, a gente vai utilizar uma corrente de água para estar separando esse sólido aí mais leve desse sólido então mais denso. Um exemplo é nos garimpos de ouro. Então, para separar o ouro que é obtido da areia, vai utilizar essa bateia, essa parece uma peneira, só que ela não é furada, ela é meia cônica aí. Então, vai utilizar a bateia e na bateia tem essa mistura de areia com ouro. Então, coloca essa bateia na água e vai movimentando circularmente essa mistura com a água. E aí a areia vai saindo e no final vai ficar apenas o ouro. Então, a levigação é uma técnica muito utilizada nos garimpos. A flotação, quando a gente tem também dois componentes, dois sólidos, e esses sólidos, um deles tem a densidade bem baixa. E aí, se a gente pode utilizar, então, um líquido de densidade intermediária para separar esses dois componentes. Então, se a gente tiver, por exemplo, areia serrágeo, areia isopor, a gente pode adicionar nessa mistura a água. Então, a gente pode adicionar a água, essa mistura,
que vai acontecer? A água, ela tem densidade intermediária entre a areia e a serragem. Quando eu adiciono, a areia vai ficar no fundo do recipiente e a serragem ela vai ficar, como ela é bem levinha, né, ela é menos densa, ela vai ficar sobre o líquido aí, que é a água. Então eu consigo virar, né, a serragem e a água numa peneira ou num filtro para separar então a água da serragem, né, e no recipiente vai ficar só a areia. Então a flotação é porque dos componentes ali ele vai flutuar quando eu adicionar então um líquido ali de densidade intermediária. A peneiração também é uma técnica comum no nosso dia a dia. A gente tem dois sólidos, né? Um sólido que vai ter grãos grandes e outro grãos menores, né? Ou o mesmo sólido, só que, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, a farinha, né? Às vezes a farinha junta, né? Os grãos juntam e formam aquelas bolinhas. Então, para separar esses grãos em maiores e menores, a gente usa a peneira, né? Esse utensílio aí cheio de orifícios. Então, peneiro para tirar, então, para facilitar a fabricação dos bolos aí, o bolo ficar bem fofinho, né? Eu utilizo a peneiração também na construção civil. Então, quando a gente, lá na construção, precisa separar, por exemplo, a areia grossa da areia fina ou a areia do cascalho, a gente utiliza a peneira. Em casa, fazer um suco de maracujá, né? Bato o maracujá lá, a polpa do maracujá né, que tem semente. Eu preciso separar, então, né, o suco desse resíduo, dessa semente. Então, eu vou utilizar a peneira também. Uma outra técnica, gente, é quando eu tenho muitos componentes na mistura, existe ali um componente que ele é magnético, né? Então, quando um dos componentes ele é magnético, eu posso utilizar um ímã para separá-lo do restante da mistura. Os componentes magnéticos, os materiais magnéticos mais comuns que a gente conhece é o ferro, o cobalto, né, o níquel. Então eu utilizo o ímã, vou passar o ímã sobre a mistura, vai grudar tudo no ímã, né? Por exemplo, se eu tiver uma mistura de areia e de ferro aí, o ferro vai grudar no ímã e no final vai sobrar apenas a areia. Então essa técnica é chamada de separação magnética ou imantação. A ventilação é quando eu utilizo um jato de ar para separar os componentes da mistura, né? Nesse também a gente vai separar por uma diferença de densidade. Então, se eu tiver lá um passarinho que come um piche, né? Ele vai comendo ali no interior da semente, né? O material que está ali no interior da semente vai ficar só a casca. No final, quero me livrar na casca daquele material, daquelas sementes que ainda estão boas, que estão inteiras. O que eu faço? Eu sopro. Então, aquele sopro, aquele jato de ar, vai retirar as cascas e vai ficar no final só as sementes. Então, é uma técnica chamada de ventilação. A gente utiliza isso também, a gente não, né? O pessoal que mora no interior, quando vai, então, retirar os frutinhos do café, eles retiram os frutinhos do pé e vem muita folha, galho no meio, né? Não sei se vocês já viram como que é a técnica, né, de apanhar café. Então, vem muitas folhas ligadas. Então, no final, eles vão jogar esse café para cima, esses frutinhos, né? E aí, por causa do vento ali, essas folhas, esses galhinhos vão sair da mistura e eles conseguem obter, então, né, os frutinhos mais limpos ali. Então, essa técnica é chamada de ventilação, né? Porque utiliza um jato de ar para separar os componentes da mistura. Na dissolução fracionada, que é uma outra técnica, eu vou ter, então, dois componentes, né? Só que um desses componentes, ele é solúvel, né? Ele é solúvel no líquido. Então, o que eu faço? Eu vou adicionar água, um exemplo, né? Para dissolver esse componente e quando esse componente se dissolver, né? Ele vai ficar misturado com a água. Eu consigo separar então no outro componente. Um exemplo aqui é a areia e o açúcar, ou a areia e o sal. Né? A areia e o açúcar que estão misturados, dificílimo de separar, a gente não consegue separar isso, né, manualmente, utilizando as mãos. O que a gente vai fazer? Como o açúcar é solúvel em água, a gente vai acrescentar água nessa mistura, o açúcar vai dissolver na água, no final a gente tem o que? A gente tem água e areia.
Se tem água e areia, né, e a açúcar está misturado na água, a gente consegue retirar essa água, então, pelo processo de decantação. A gente passa essa água e esse açúcar para outro recipiente, separando, então, da areia. Né? Então, é dissolução fracionada. Isso é quando um dos componentes da mistura ele é solúvel em um líquido. E agora, nós temos aqui a separação dos componentes da mistura quando a gente tem um sólido e um líquido. Ok? A primeira delas, né, é a sedimentação aliada à decantação. Então, nós vamos falar delas juntas, né? Então, o que consiste essas duas técnicas de separação? Se nós temos lá água barrida ou água com areia, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa mistura em repouso. O que vai acontecer com a parte mais sólida da mistura? Ela se vai decantar, né? Ela vai sedimentar no fundo. Se ela vai sedimentar no fundo, eu vou pegar a água que ficou, né, separada então desse barro, dessa areia, e vou, né, colocar em outro recipiente, né? Vou passar para outro recipiente cuidadosamente. Então eu consigo separar a areia aqui da água, né, o barro da água, né, através da decantação, que é essa passagem cuidadosa desse líquido para o outro recipiente. Após a sedimentação, eu posso usar uma outra técnica. Eu posso, por exemplo, né, utilizar uma mangueirinha e passar esse líquido para um outro recipiente por essa técnica, né? Então, esse líquido aqui, essa água vai passar para outro recipiente através de uma técnica chamada de sifonação. Quando eu tenho, né, a gente está falando aqui de mistura, onde a gente tem o líquido e o sólido, mas aqui cabe, né, a gente fazer um adendo aqui, porque a gente tem também a decantação, a gente pode utilizar quando a gente tem dois líquidos. Então, por exemplo, se eu tenho água e óleo, né, a água e o óleo, se a gente deixar em repouso, o que acontece? A água ela é mais densa, ela fica aqui embaixo, né? Então a água é o líquido mais denso, fica embaixo, e o óleo, que é o líquido menos denso, ele fica em cima. E a gente utiliza uma técnica chamada de funil de Bromo. Esse funil de Bromo aqui, ele é muito útil para separar esses dois componentes. O que a gente faz? A gente pega essa torneirinha que está aqui, abre, e aí a água que está aqui no fundo, ela vai descer para esse becken. E no final, então, né, na hora que a água descer totalmente, é só fechar a torneirinha novamente, a água fica no becken e o óleo no funil de bromo. A gente tem uma imagem mais real aqui para vocês visualizarem o funil de bromo, né, com água e óleo, e sendo retirada a água aqui através dessa torneirinha. Então é muito simples, né? A decantação, ela pode ser acelerada, porque, né, a decantação, eu tenho lá um líquido e um sólido, e eu deixar em repouso, é um processo que demora um pouquinho. Mas se eu tiver com muita pressa, eu posso utilizar uma centrífuga, né, um aparelho chamado de centrífuga. Essa centrífuga, o que ela faz? Ela movimenta, né, essa mistura em uma alta velocidade, fazendo que a decantação ocorra mais rapidamente. Então, por exemplo, se eu tenho sangue e eu preciso, né, separar a parte sólida, que são as células, da parte líquida, que é o plasma, eu vou utilizar então essa centrífuga. No final, a gente obtém o líquido em cima e o sólido embaixo, que é mais denso. Ok? Um outro exemplo do nosso dia a dia que usa centrifugação, que é a lavagem da roupa, né, na máquina de lavar. A lavagem da roupa, né, quando a máquina está torcendo ali, ela está retirando a água, ela gira a roupa em alta velocidade. Então, girando essa roupa em alta velocidade, a água ela sai, né, e no final a roupa ela fica bem enxuta, bem, né, bem, como se diz, quase totalmente, retira quase totalmente a água. Então, a centrifugação é uma técnica aliada à decantação para acelerar a decantação. Por último, aqui nós temos a filtração. A filtração é uma técnica que consiste em utilizar o filtro, né, que é um material poroso que vai permitir, então, a separação de um sólido de um líquido. Se eu estou fazendo lá o meu café, né,
Para mim obter o filtrado, né, que é o café líquido ali, eu vou ter que passar então minha água, né, por um filtro que contém o pó. No final, o pó ele vai ficar retido nesse filtro e o filtrado vai ser recolhido lá dentro da garrafa. Então, aqui a gente tem, né, essa técnica chamada de filtração. No caso, né, do coar o café, a gente tem uma outra técnica acontecendo que é a extração. Nós não vamos entrar em detalhes a respeito dela, mas a água, né, quente, ela consegue extrair, né, o aroma, substâncias ali daquele pó. Então, essa técnica também é uma técnica de separação de mistura chamada de extração. Então, mas vamos deixá-la de lado, né, que ela não é objeto de estudo nesse momento. Então, vamos voltar à filtração. Então, na filtração, eu vou utilizar um filtro. Pode ser de papel, pode ser de barro, porque no filtro de água que a gente tem em casa, esse filtro de água de barro, a gente utiliza, né, um filtro também dentro dele para separar a água das impurezas. Então, no caso, o filtro aí, ele é feito de barro também. Então, né, ele, por causa da porosidade, ele consegue separar a água das impurezas, né? Então, a filtração também está ocorrendo através desse filtro de barro. O aspirador de pó. O aspirador de pó, né, quando a sujeira ali, a poeira é sugada para dentro dele, dentro do aspirador tem um saco de papel. A sujeira, né, a poeira, ela fica retida ali dentro do saco de papel e o ar sai. Então, ocorre uma filtragem desse ar também. Uma outra técnica, né, quando a gente tem uma mistura de sólido com líquido, é a evaporação. Então, a evaporação consiste, né, em deixar a mistura exposta a uma fonte de calor, no caso, vamos pensar aqui o sol. Então, deixa essa mistura exposta a essa fonte de calor. O que vai acontecer? A mistura aquece, né, o líquido evapora e no final a gente obtém, então, a parte sólida. Isso é muito comum de ser utilizado nas salinas. Então, nas salinas, né, a mistura ela é deixada nesses tanques rasos aqui, né, a água do mar, né, obtida a água do mar, ela é jogada nesses tanques rasos, deixa a mistura exposta ao sol, com o tempo a água evapora e obtém então sal de cozinha. É o sal que a gente utiliza na nossa casa, ok? Quando a gente tem então misturas homogêneas, né, é o que eu citei anteriormente ali. Não, a mistura de água com sal é uma mistura homogênea. Né? Então, a gente tem a parte sólida e a parte líquida, mas é uma mistura homogênea. Na evaporação, ela é uma técnica boa para algumas coisas, mas ela é ruim para outras. Por quê? Porque a água ali ela é perdida, ela não é recuperada. Se a gente quiser recuperar a água, a gente vai utilizar a destilação simples, que consiste justamente, né, em aquecer a mistura também. A mistura vai entrar em ebulição e ali a água que tem o ponto de ebulição mais baixo do que o sal de cozinha, né? O sal de cozinha né, ele entra em ebulição a 1500 graus, mais ou menos, e a água entra em ebulição a 100 graus. Então a água ela vai evaporar primeiro. O vapor de água ele vai passar dentro desse tubo aqui. E em volta desse tubo a gente tem entrada de água fria. Então, em volta está circulando água fria em volta desse tubo. Então, o que acontece com esse vapor? Ele perde calor e volta para o estado líquido. Né? Então, se volta para o estado líquido, as gotinhas, né? Esse líquido, então, ele vai cair aqui dentro, né? Desse outro recipiente aqui, vai ser obtido no final do processo. Ok? A entrada de esse aparelho aqui, ó, onde ocorre a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de condensador. E essa técnica é chamada de destilação simples. Nós temos uma outra destilação chamada de destilação fracionada. A destilação fracionada é praticamente idêntica à destilação simples. O que muda é que a gente tem uma mistura de líquidos, né, só de líquidos, e esses líquidos, eles às vezes vão ter pontos de ebulição muito próximos uns dos outros. E a gente precisa obter fração dessa mistura, né, partes dessa mistura. Então, a gente utiliza um recipiente que tem essa coluna de destilação. Essa coluna de destilação, ela vai ter vários obstáculos no seu interior,
para facilitar então a evaporação desse líquido que é mais volátil, a ebulição desse líquido que é mais volátil. E também esse aparelho ele tem um termômetro para indicar qual componente da mistura que está evaporando primeiro ali, né? Que está entrando em ebulição primeiro. Então vamos lá. Se a gente tiver uma mistura de água com acetona, a gente sabe que a acetona ela é muito mais volátil do que a água. Então ela, ao ferver essa mistura, ela vai entrar em evaporação e ebulição primeiro. O vapor, então, vai percorrer essa coluna de destilação, né? Vai conseguir ultrapassar esses obstáculos mais rapidamente do que o outro líquido. O outro líquido, como ainda né, não está na temperatura certa de ebulição, algumas moléculas acabam escapando, mas quando chega nesses obstáculos, ela volta aqui, né? Volta para o recipiente. Então, essa acetona, ela vai evaporar rapidamente, vai vencer esses obstáculos e vai passar aqui pelo interior do condensador. Quando passar o interior do condensador, né, o vapor vai voltar para o estado líquido e vai ser recolhido aqui no final. Eu sei que está ocorrendo né, a evaporação, a ebulição da acetona por causa do termômetro que vai indicar a temperatura da acetona e a temperatura que ela entra em ebulição. Após terminar a passagem da acetona do estado líquido para o estado gasoso, né, terminar a destilação da acetona, a temperatura volta a subir no termômetro e quando chegar a 100 graus vai ocorrer então a destilação da água, ok? Isso é muito utilizado, gente, nas refinarias de petróleo. Quem já observou que nas refinarias existem essas torres? Essas torres é a torre de destilação. Então, dentro dessas torres tem vários obstáculos. O petróleo, ele é aquecido aqui, ó, aqui dentro. Ele é aquecido. E à medida que a temperatura vai subindo, né, vai ocorrendo então a evaporação daqueles líquidos que são mais voláteis. Então, primeiro evapora aqui, né, o GLP, que é o gás de cozinha, então mais ou menos a 20 graus, né, quando a temperatura está a 20 graus aqui, o GLP ele vai evaporar, vai vencer o substrato, vai ser recuperado aqui em cima. Depois, à medida que a temperatura vai subindo, vai acontecer a ebulição, né? Os gases, eles vão também, vai próximo aqui a nafta, 70 graus, depois a gasolina 120, a querosene a 170, depois a gente tem o diesel, os óleos lubrificantes, né? Os combustíveis aqui de navios e de indústria, e por último a gente tem o resíduo, o alcatrão, que é utilizado para asfalto e etc. Né? Então, nas refinarias de petróleo, né, para retirar os componentes do petróleo, utiliza-se a destilação fracionada. Vamos refletir um pouquinho agora para a gente finalizar a nossa aula. A maioria das matérias que se encontram à nossa volta são misturas ou substâncias puras. O que vocês acham? Se vocês responderam mistura, acertar, tá certíssimo, né? E qual técnicas que vocês utilizam, né, de separação que vocês utilizam no dia a dia? São várias, né? Se vocês viram que vários exemplos. Então, a gente tem coar café, peneirar o suco, aspirar a poeira do sofá, filtração feita pelo ar-condicionado, né? Filtração da água pelo filtro de barro, catar feijão e etc. Porque são várias e várias técnicas. Né? Todas essas, a maioria são utilizadas no nosso dia a dia. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula, né? Vou ficando por aqui. Um beijão para vocês. Se cuidem que logo, logo nós estamos juntos novamente.